Aqui é o ato quando nós estamos construindo a consciência popular, a consciência de cidadania, onde o povo está se organizando para defendermos a vida dos nossos filhos e filhas. E a água ia secar, né? Ia secar, os rios iam secar. Então o povo ia beber água de cacimba no Rio de São Francisco. Ele era adivinhão, ele adivinhava tudo. O que ele adivinhou foi tudo acontecido. O adivinhão era João Moreira, meu tio João Moreira. O que ele dizia era tudo certo. E o que ele falou, aconteceu tudo. Tudo, só está faltando agora, sabe o quê? Nós bebemos água de cacimba lá no Rio de São Francisco. Meu Rio de São Francisco, nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir sua benção. Meu Rio de São Francisco, nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir sua benção. Se nós nos furtarmos a continuar a luta em defesa da vida, as vítimas serão nossos filhos, serão nossos netos, será a futura geração. Esta luta em defesa da vida do Rio São Francisco não para no Rio São Francisco, vai muito além das barrancas do rio e penetram na vida de todas as famílias, na vida de todas as comunidades. Meu destino era traçado, na verdade que no mente eu já tava era retado, já dizia até o gente, já familiarizado, fugia pra dar um nado nas águas do rio corrente. No biju de tapioca eu comia no quintal, quando não tinha minhoca, miolo de pão de sal, pra sentar no rio corrente com uma chumbada no dente, ferrapia, bibial. É para poder dar os frutos, né? Da terra vem tudo da água. Porque se não tiver água não tem nada. Vem da terra, mas tem que ter água. Porque a terra é acompanhada com a água, né? A terra. Porque a terra sem água também não pode. A vida brotava na forma de folhas e troncos, aqui e ali, formando campinas e gerais. Na fronte da serra surgiam olhos que, comovidos de tanta alegria, marejavam lágrimas deslizantes sobre o solo frouxo de areias, formando sulcos que iam veredeando na direção do sol nascente. Os olhos viraram lagoas, as lágrimas eram rios. Por onde passavam, enriqueciam a vida. As águas aqui no oeste da Bahia, elas só são produzidas aqui nas partes dos Gerais. A parte das matas, lá embaixo, já não há mais produção de água. O Rio do Meio, propriamente dito, ele é um rio que aglomera esses outros rios. Nasce lá em cima, perto da 020, e no seu percurso vai ajuntando o Rio Guará, o Rio dos Angicos, o Rio Santo Antônio, e vai delineando seu trajeto.
a alguns quilômetros aqui perto da comunidade Cobra Verde, Silvânia, vai se juntar com o rio Correntina, com o Rio das Éguas aqui. Ele é um rio sem grandes afluentes e também nasce nas margens, ou bem próximo da 020. São águas ligeiras, águas correntes, e alguns quilômetros abaixo ele junta com o rio Arrojado. O Arrojado é um rio de grande expressão no município, do ponto de vista de volume de água. Nasce nas proximidades do Rosário e deságua nas proximidades da comunidade de São José, aqui no município de Correntina. Seguindo, nós vamos encontrar um rio chamado Formoso. É um dos maiores rios do oeste e ele é formado por 3 outros rios: o Pratudinho, o Pratudão, o Riacho do Vale e o Formoso. Nasce lá em cima, perto da Serra Geral, e vai se encontrar já muito próximo a Santa Maria da Vitória e formar o grande corrente que descamba aí na direção do São Francisco. Descendo no rio corrente, no meio faz um remanso, de passo de pena que a voa, o mais bonito é o ganso. Corre a mão na salamoa, passo de pena que a voa, o mais bonito é o ganso. Quando eu vejo moça bela, meus olhos não têm descanso. Dou conselho ao lavrador que não ponha roça no assento, que roça de beira de estrada não amadurece mantimento. Ferreiro tá batendo, chega o ferro na tanasa, quando sai no meio da casa parece uma arma perdida. 3 pimenta por um vintém, tudo isso eu tenho sofrido. As embarcações naquele tempo era a barca de vale e os vapor. Que ela pegava de Juazeiro, Pirapora, Barreiras, aqui, Santa Maria da Vitória. Então, através do corrente, a mercadoria chegava de São Paulo, de Belo Horizonte, de Juazeiro, para o Porto de Santa Maria da Vitória. Trazia as mercadorias, sal, querosene, sabão, para vender aqui no Beiradão todo. Aqui não regava aqui, mas era o vapor Saldanha. O vapor apitava ali na curva do rio, aí todo mundo corria para se ajeitar e tal, vamos lá para ver o vapor que vinha trazendo as correspondências, era o único meio, né, de transporte que a gente tem aqui, o mais eficaz, né? Hoje não existem mais aquelas viagens que a gente fazia muito tempo atrás, pendurado em um vapor, olhando as paisagens, esperando a tarde para ver o sol se pôr. As carrancas se constituem numa manifestação cultural de caráter coletivo, que eram para decorar as barcas, né, na proa, para dar aquela visualidade, de certa forma, encantada. Não se tem notícia de nenhuma outra área geográfica do Brasil onde essa manifestação coletiva das carrancas tenha sido registrada. Agora, no Vale do São Francisco e todos os seus afluentes, com ênfase no Rio Corrente, as carrancas têm sido mais presentes. Aquela tradição daquela figura de barca, daquelas carrancas, já veio do começo do São Francisco. Guarani foi o único carranqueiro do Brasil que dedicou 80 anos à arte de produzir carrancas ininterruptamente. É tanto que o pessoal antigamente trabalhava debaixo do tamarindeiro, na beira do rio, né? Conheci muitos lá fazendo barcos, embarcações e tal, serrando madeira ali debaixo do pé do tamarindo. Então é ambiente que se identifica com esse tipo de arte, sabe?
Me criei naquelas bandas, diverti, cresci ligeiro. Periquito em pé de manga e eu no tamarindeiro. Magrelo feito uma tauba com medo de nego d'água, lobisomem feiticeiro. O mundo é feito de inocência e trindade. A inocência é quem traga a trindade. E a trindade é quem traga toda a sabedoria. O povo antigamente tinha a trindade de ver os encantos, porque eles eram inocentes. Olha, de primeiro, a pessoa via essas coisas que eu estou falando, via nego d'água, via a mãe d'água, via pai do mato, porque tem o pai do mato também. E tem tudo, a pessoa via. Olha, eu já vi na água, sabe o quê? Eu via trem na água. Nego d'água eu já vi. Vou falar no nego d'água, eu digo, mas diz que o nego d'água mexe com a gente, ele não mexia. Se tornava só para dentro da água. Ele é pequeno assim, fortinho. Pequenininho assim, é. Mas a cabeça não é como a nossa. Cabecinha dos coitezinhos, pretinho. Peladinha, não tem cabelo nenhum. Agora desponta assim, ó, faz a ponta. Agora o rosto é perfeito, né? Tudo pretinho, pelado. Eles tocavam muito com os outros, com um pouco tudo dentro da água. O Vale do Corrente e a sua cultura tem muito pouco sido estudado, muito pouco. Há entre nós um sentimento, né, de identidade que difere de outros territórios, de outras localidades. Eu chamo isso tudo uma região correntina, porque é do rio corrente, né? A gente sempre costumava, antes de fazer um disco, a gente passar lá, né, ou pela Lapa, ou enfim, pela região. Se a gente sair na rua, na feira, encontrar, por exemplo, eu quero mandar alguma coisa para Correntina, para Coribe, para Jaborandi, por aí, eu não conheço a pessoa, mas eu vou sair para procurar uma pessoa de Correntina. Eu vou na rua e olho só para o semblante da pessoa e falo, ali é de Correntina. E aí nós fomos, e quando nós fomos, nós estávamos fazendo um disco, Cadernos de Viagem, né? Fomos em 74, para lá, final de 74. A influência de Correntina sobre aquele disco foi essencial, porque primeiro que a gente teve, né, paz de espírito para fazer o disco, né? E depois que a gente foi envolvido pelo lugar, né? E fora a água límpida, né? A água clara, a água cristalina. Mesmo em 74 eu já achei inacreditável você me falar disso. Não, abre a boca e bebe água. Eu digo, o cara tá maluco, vou sair daqui doente. E abri a boca, o primeiro rio em muitos anos que eu bebi a água, né, foi o Rio das Éguas. E não fiquei doente. Faz pouco tempo que passei por Correntina, mesmo no frio Correntina tem calor. Dá tanto gosto ver a pele das meninas, bem se vê que esse corrente trata a gente com amor. Rio das Éguas vai passando em Correntina, traz novidade lá das bandas de Goiás. Jamais se cansa de molhar por onde passa, traz o peixe, traz a caça, traz fratura até demais. Corrente veio d'água boa e limpa, fazendo o que era seco ver deixar. A gente esquece que ainda tem caminho à frente na corrente do corrente. Oi na sombra, oi na sombra, oi na sombra do Jatobá.
tem um Rio Formoso, vamos buscar lá, né? Ele é o principal da vida da gente. Tudo você fica guardando para o rio. Até o banho de final de semana para ir para o rio, os copos, para você arear os copos da gente beber água durante a semana. E aí aquela busca assim de uma coisa bem profunda, que é aquela limpeza mesmo total, de brilho, né? De dar um brilho, porque a limpeza a gente faz no dia a dia, em qualquer lugar. Mas lá era um toque especial, onde você vai lavar roupa, que cá não dava para fazer, e nessa roupa leva os copos, parear, panelas, tudo que você queria assim de mais brilhoso na vida. O sol por ali assim, chegou uma menina assim, com a trouxa de roupa assim, tantinho de sabão assim. A trouxa era desse tamanho, a água era desse tantinho. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Lavava a roupa aqui era um pantano de água aqui, ó. Isso aqui era um pantano. Lavava a roupa aqui tudo. E quanto é lugar que eu lavava a roupa. Com a trouxa de roupa assim, tantinho de sabão assim. A trouxa era desse tamanho, a água era desse tantinho. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lavar, mais cheira. Esse rio aqui era forte d'água, eu conheci eu de criancinha, nós pegava água, vadiava, brincava aí fora no barranco do rio. Não precisava ir hoje. Hoje a água não estaria porque está chovendo. E se não estiver chovendo, aí conforme mais na seca, pode vir aqui que a água está lá no barranco do rio, lá dentro. Antigamente a água era bastante. Não tinha pivô nesse rio, né? E agora, tanto faz de um lado como do outro, tem pivô aí nessa cabeceira de rio, a Tortel, né? O destruimento, que naquele tempo não tinha, a fartura de caça que tinha no mato, de peixe, no rio, tudo, que tudo isso era de fartura. E hoje não tem, tudo isso a gente sente falta. Esse rio não secava nessa situação. As embarcações viajavam, vapor. Então acabou o movimento das embarcações, das barcas de vara, acabou os vapor, acabou tudo. E é esse ponto aqui da onde a gente sempre vinha lavar roupa. Até nesse lugarzinho aqui, ó, esse aqui eu já lavei. E hoje está nessa situação, né? Então a gente vai vendo o valor disso na medida que os anos vão passando e que a gente vai perdendo, vai vendo que as águas vão diminuindo e que a gente toma consciência de que os outros chegam querem carregar isso. E os pirrões que tem em riba dessas firmas aí, né? Que o povo puxa para poder fazer essas plantações, que é muito mesmo. É os tubos de água aí, tudo seca o rio. É por isso, meu filho, que gente precisa comer até da água secar, né? Rio secando, de agrotóxicos das empresas. Os animais aquáticos morrendo sem defesa. Os homens matando as caças. Com as máquinas, eles traçam, destruindo a natureza. Morcegos metálicos, bombas de sucção, pousaram e invadiram o oeste da Bahia. Terra queimada, vampiros mecânicos, cegos sedentos vão sugando o sangue dos rios. Cansados de lamentar a morte dos rios, os ribeirinhos resolveram protestar. Essas cenas filmadas por eles mostram uma manifestação que tomou conta da cidade de Correntina no mês de setembro e terminou na beira do rio. Aqui os manifestantes fizeram um fechamento simbólico do canal. Para defendermos a vida dos nossos filhos e filhas. A força do sol limpa tudo, mas aquela mancha fica. A força da lua limpa, aquela mancha fica. Porque dentro de nós a luz do sol não vai e a luz da lua não vai. E cobre nosso corpo, né? Agora a força das águas, ela pode mandar um caboclo de luz entrar e tirar aquela mancha onde ela estiver. Eu vejo que com a força do sol não está dando jeito,
Eu peço força à lua também, aí dá o contato com as águas, e aí eu recebo a força também com as águas. Né? A água pode estar correndo, pode estar parada, pode estar sendo água, a força chega pela água. Hoje é um dia nacional de mobilização, de luta contra todos os projetos de barragens implantados na nossa região. Nós queremos reforçar nossa luta, queremos dizer um não aos projetos de barragem e queremos dizer um sim à terra e água livre. Queria demonstrar que aqui tinha um povo e que tinha esse rio, e que a gente ama esse rio, e que a gente precisa dele, e que a gente não aceita chegar a esses projetos de morte, né? Mais de 1 milhão de pessoas já foi atingida por barragem no Brasil. Dessas, 70% não recebeu nenhum tipo de indenização. E dessas 30% que receberam, teve família que recebeu, como o pessoal de Manso, no Mato Grosso, por exemplo, teve família que recebeu R$600 de indenização por sua casa e sua terra que tinha. E aí alguém disse, não, nós podemos fazer alguma coisa diferente, quer dizer não. Queremos dizer um não, porque para nós o princípio forte é a vida, é aonde nós moramos. Ali está a nossa vida, a nossa alma, e nós não queremos perder de vista isso. E juntos nós vamos dizer, não queremos. Para nós foi um momento difícil, mas foi um momento forte, histórico, e que nos ajudou a reforçar a nossa luta, a nossa caminhada aqui. Foi aonde que nos reuniu, a gente rasgou essa minuta, botou fogo nessa minuta, fez caminhada na rua, né? E todo mundo fazia isso assim, tranquilamente, sem medo, né? Porque tinha já criado aquele clima de participação, de consciência, de coragem, para dar continuidade. Mãe d'água, ela é quem manda as águas. Agora ela manda toda a força das águas, ela manda. Uma vez eu vi sair da água, veio de uma mulher. Quando eu cheguei perto, eu destruí da noite para chegar assim, tá aquela mulherzinha lá sentada, viva da volta do pau. Olhando dentro d'água assim, mirando. Aquela mulher tão bonita, com aquele cabelão, aquele pente grande, pequeno no cabelo. Aquele cabelão. Sentou de cima da pedra e começou a negociar no cabelo. E ela tem o cabelo grande. Quando eu comecei a olhar muito, ela chupa dentro da água. Que ela olhou que me viu. Sumiu não. O chão sempre das cachoeiras, água doce. Muito bonita, um orixá muito bonito. Um orixá da calma, da paz, do amor. E da natureza, todos os orixás vêm dali. A água é vida, a água é orixá. Esse é o nosso país. Essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Essa área aqui seria toda inundada. O lago vinha tomando essa parte toda aqui, inclusive essa casa aqui, dentro do que apresenta o mapa, ela cobriria de água. Essa terra aqui são 16 famílias que faz parte nela, né? De uma velha geração para a nova, né? E a gente permanecendo na terra. Cada um tem seu pedaço de terra para trabalhar, sem precisar de divisão. E assim segue, né? Aí aquele que planta assim na sua parte continua ali. E a gente não tem nenhuma pretensão de dividir, né? Que essa terra permaneça sempre assim, a área coletiva, né? A água é a vida para nós. Se nós beber esse rio, vai ter que beber de onde, né? E as plantações também, de onde vem essa separação para nós? Nós nascemos e criamos ali, né? Vivendo daquilo ali. Para a gente significa saúde, que a água é limpa, pura. Significa o bem-estar,
né, dignidade. Graças à luta do povo, à organização do povo, conseguiu-se atrasar esse processo. Teve uma vez que o pessoal queria entrar de qualquer jeito e naquele momento não tinha como avisar os companheiros, então o que a companheira fez, né? Ela tinha um coqueiro, umas palhas secas, ela rapou fogo naquele coqueiro, daqui a pouco chegou gente, disse: é o povo que está aqui. Aí saltaram arame para correr com eles. E cá atrás, no molho, o grupo que tinha visto passar já tinha se reunido também e formou uma corrente, uma coisa mais linda, uma corrente na estrada. E eles chegaram e teve que parar. Disse: a primeira coisa, vocês têm que conversar com esse grupo que está aqui, que somos nós, para depois dizer o que vocês foram fazer lá. Até hoje não foi construído nenhuma barragem nesses locais que a gente atua. O Cerrado é o berço das águas. 94% dos rios brasileiros nascem no Cerrado. O Rio São Francisco nasce no Cerrado e é totalmente brasileiro. Garantir a vida daqueles que virão depois de nós. O sangue que corre nas nossas veias são as águas do Rio São Francisco. Velha carranca que espanta os males, salva esses vales dessa humilhação. Pede a bom Jesus, a São Desidério, a Santa Maria, Porto Solidão, trazer de volta o velho Guarani e o seu povo tupi ressuscitar do chão. Vale bonito, vale da alegria, vale uma poesia, vale uma canção, vale uma briga, vale uma cantiga, vale uma história, vale um coração. Que o nosso barco de vida e alegria volte todo dia para o nosso chão. Ser nova arca em Porto Solidário, traçar o anuário da libertação, para que o nosso porto calendário não ser só lendário, não ser solidão. Vale Formoso, vale o Arrojado, vale o Rio das Éguas, vale o Pratudão, vale o Rio Grande, vale o Rio Corrente, vale carinhosamente, vale essa canção. Água corrente, pedra redonda, desce contigo o meu coração. Leito de rio, esconderijo e doce prisão. Deixa eu molhar minha voz e repetir a canção. Água corrente, pedra rolante, onde os segredos se vão afogar. Leva a saudade pra quem te espera longe, junto do mar. Que nenhum desvio te possa deter. Por entre os barrancos, palavras de amor lá se vão na corrente.